Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra na carta de Tiago, no capítulo 2, Tiago capítulo 2, verso 17. Irmãos, eu sou um defensor número 1 daquilo que o apóstolo Paulo fala sobre sobriedade. Paulo, ele nos chama a atenção em Romanos sobre essa sobriedade. O Evangelho, ele traz para cada um de nós essa sobriedade. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ser levados por coisas que tiram de nós a certeza de quem é Deus, de qual é o papel de Deus na nossa vida, de qual é o nosso papel na sociedade. Do tipo achar que Deus é responsável por tudo, achar que Deus tem que fazer todas as coisas na minha vida. Isso não é sobriedade. Sobriedade, quando o apóstolo Paulo nos chama a atenção, inclusive quando ele fala sobre um culto racional, nós precisamos andar com os pés no chão. É bem verdade que tem muita gente que serve a Deus, que anda com os pés no chão, mas a cabeça está na lua. Nós precisamos, como cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que buscamos a Deus de verdade, andar com os pés no chão e a cabeça no lugar, enxergando as coisas como elas são. Do tipo, se eu te mostro um carro vermelho, você não vai falar que ele é azul, porque a tua fé está te fazendo enxergar que ele é azul. Você não vai negar a tua fé se você disser que aquele carro é vermelho, porque ele é vermelho. As coisas, elas estão diante dos nossos olhos e nós precisamos levar a sério e não espiritualizar. E eu repito, eu sou um defensor contra essa espiritualização de pessoas que acham que tudo no universo é espiritual. Ela está passando debaixo de uma árvore, cai uma árvore ou cai um galho, ela vai falar: Deus quer falar comigo. Queridos, Deus faz, Deus fala o que Ele quer, da forma que Ele quer, sempre, porque Ele é Senhor. Mas nós precisamos ter os sinais para isso. Precisamos ter as confirmações disso. A Fernanda esses dias compartilhou comigo, até achei muito engraçado, né, Fernanda? Na verdade, eu não conversei com a Fernanda porque ela compartilhou aquilo comigo. E uma pessoa ensinando a orar por parte do corpo. Cada parte é referente a um demônio. Eu brinquei com a Fernanda, eu falei: é muito demônio. Se eu não conheço, então a minha oração não vale. Se eu não conheço o demônio tal que atua em tal área, minha oração não vale. Então, irmão, bota a mão na cabeça e repreende em nome de Jesus, acabou. É isso que eu estou falando. Essa espiritualização demasiada que tem enfraquecido a nossa fé. Por quê? Porque a gente vai sempre chegar à conclusão de que a gente não vai alcançar aquilo. Porque é tão difícil. E a religiosidade que Jesus combate é exatamente isso. É você nunca conseguir alcançar aquilo que os religiosos impõem. E o que eu quero falar hoje é sobre algo que nós escutamos com recorrência, que é o milagre, mas é uma palavra que já está banalizada no meio cristão. Por quê? Porque as pessoas associam milagre a coisas corriqueiras, comuns. Qual é a definição de milagre? O que é que nós temos como definição de milagre? Então Tiago, a carta de Tiago,
na Nova Versão Transformadora, capítulo 2, verso 17, diz assim: como veio, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Vou usar a versão revista atualizada agora. Assim também a fé, se não tiver obras por si, ela está morta. Nós estamos vivendo uma fé sem frutos. E como eu disse, o milagre, ele deixou de ser fruto da fé, de ser fruto do poder de Deus, para se tornar fruto de uma negociação na vida de qualquer pessoa, quando eu imponho que o milagre vai acontecer. Ora, se eu não sou Deus, então eu não posso definir milagre algum. E eu quero pensar com você que quantos de nós aqui já oramos pedindo milagre? Quantos? E aí, por que você ora então pedindo milagre? Porque teoricamente nós enxergamos que nós não vamos conseguir alcançar aquilo. Aquilo não está na nossa competência. Eu quero dar um parafuso na tua cabeça hoje, e talvez te mostrar que o milagre que nós esperamos, Deus está olhando para nós e está dizendo assim: eu estou esperando uma reação tua. Nós estamos sentados sobre um problema, esperando um milagre acontecer, porque a gente olha e analisa e define que aquela situação não tem jeito, eu não vou conseguir resolver. Mas em muitos casos Deus está dizendo: eu faço, mas você também precisa fazer alguma coisa. Você também precisa resolver alguma coisa. Há momentos, querido, que é somente a intervenção de Deus. Ponto. Não tem jeito. É só Deus. É só Deus que pode fazer alguma coisa. Porque existem situações que fogem completamente do controle humano, que fogem completamente do domínio humano. E é nessas horas que Deus vai agir, que foge do controle humano. Mas também existe o perigo de nós muitas vezes estarmos usando a seguinte expressão: eu estou à espera de um milagre, sendo que esse milagre, na verdade, é falta de atitude nossa. Deus já está com a coisa encaminhada e a gente está esperando o milagre, sentado, achando que é um milagre, e na verdade Deus disse assim: ó, eu já fiz a minha parte, faça você a tua agora. Eu disse recentemente para vocês que eu cansei de ser gordo, não queria mais ser gordo. Eu falei: Deus, eu preciso da tua intervenção, não necessariamente um milagre, mas a intervenção de Deus na minha mente. Por que na minha mente? Porque eu precisava entender que a obesidade estava me fazendo mal. A obesidade ia me matar. E eu comecei a orar nesse sentido: Deus, eu preciso entender, eu preciso comer menos, eu preciso colocar açúcar, eu preciso parar com um monte de coisas. E Deus começou a trabalhar. Em contrapartida, o que é que eu fiz? Eu precisei agir. Eu estou falando por mim. Eu precisei agir. Então talvez o que Deus esteja esperando da gente é justamente isso. Deus está dizendo: eu tenho um milagre para você, eu vou fazer, mas tem uma parte que é você que tem que fazer, queridos. E o Senhor está nos chamando a um despertamento nessa noite, para a gente entender que nem tudo a gente vai poder sentar e esperar Deus fazer tudo. Nós temos que entender até onde nós temos participação nas coisas. Então eu quero pensar com você sobre isso, quero refletir sobre isso com você. O que Deus vai fazer, o que nós temos que fazer. Porque tem pessoas que estão até hoje esperando Deus fazer aquilo que o próprio Deus já nos deu condição de fazer. Então eu quero pensar com você sobre isso. Primeiro ponto: Deus nos chama para agir. Deus está nos chamando o tempo todo para agir. Confiamos em Deus? Confiamos em Deus, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor também está dizendo o seguinte: confie em mim.
mas também haja. Ele está nos chamando à confiança nele, mas também está nos chamando à ação. Tem uma colocação aí sobre a oração que eu acho interessante. Se é verdade eu não sei, eu nunca procurei a fundo isso, mas é bem interessante a oração. Você ora e age. A oração é você orar e ter a ação, é se mover. Então Deus está nos chamando para agir. A Bíblia ela não fala sobre uma fé passiva, uma fé parada. Aí eu tenho fé, mas eu vou ficar sentadinho esperando Deus acontecer alguma coisa. A gente olha para alguns personagens bíblicos e a gente percebe que Deus fez um milagre na vida de Noé, mas quem construiu a arca? Noé. Deus fez um milagre na vida de Moisés e do povo de Israel, mas quem ele mandou tocar nas águas? Moisés. Pega o cajado e toca nas águas. Deus fez o milagre. Deus fez com que o povo, no caso de Noé, fosse preservado. Deus enviou a notícia 120 anos antes, mas deu a Noé a incumbência de construir a arca. Ele salvou o povo de Israel dos egípcios, mas ele disse para Moisés: toca nas águas. Então Deus está fazendo e está dizendo para o povo: faça. Deus disse para Josué: eu vou derrubar as muralhas de Jericó, mas quem rodeou a cidade por 7 dias e 7 noites? Josué e o povo. Deus derrubou, mas Deus incumbiu Josué de uma responsabilidade. No ato da multiplicação dos peixes e dos pães, quem multiplicou? O Senhor. Mas quem tinha os peixes e os pães? Um jovem que os discípulos pegaram e levaram até Jesus. Então perceba que nesses exemplos que eu dei, Deus faz o milagre, mas a participação do homem como algo que o próprio Deus requer para que o milagre aconteça. Então Deus está nos chamando a essa percepção, Deus está nos chamando a essa ação. Cada uma dessas histórias, Deus fez a tua parte, mas Ele incumbiu o homem de realizar algo. Querido, uma fé verdadeira, ela nos coloca em movimento. Fé verdadeira não é aquela fé passiva, doente. É uma fé que nos coloca em movimento, que gera ação, que faz com que a gente aconteça, com que as coisas aconteçam. Então Deus está nos chamando à ação. Segundo, nem todo problema que eu e você estamos enfrentando será necessário um milagre. Nós temos a salta da nossa boca a palavra milagre, porque nós associamos, irmãos, o milagre a um feito extraordinário de Deus na nossa vida. Mas nem tudo será um milagre. Às vezes, o que falta não é milagre, falta uma decisão da nossa parte, falta disciplina da nossa parte, falta perdão, falta organização, falta coragem para dar o primeiro passo. E a gente está olhando, o milagre não acontece. Eu estou à espera de um milagre. Há quantos anos, querido, talvez o milagre já esteja prontinho para você. Talvez aquele pedido de oração já esteja prontinho, quentinho no forno, te esperando para ir lá e tirar. Mas a gente está lá vendo o milagre no forno aquecido, mas a gente não vai lá e tira. A gente está esperando que um anjo tire o milagre de dentro do forno para nós. Queridos, quantas pessoas estão orando, pedindo um milagre de um emprego, uma porta de emprego, mas ela não se capacita e não entrega um currículo. Como é que vai acontecer? Quantas pessoas estão orando pela restauração do casamento, mas elas não têm as suas palavras e as suas atitudes mudadas? Eu estou orando pelo meu casamento, mas espera aí, qual a tua ação em relação a isso? Você tem mudado as suas palavras, a tua forma de falar, de
de falar com o teu cônjuge, de agir com o teu cônjuge. Existem pessoas que estão vivendo um caos matrimonial e elas estão esperando o milagre de Deus. Querido, tem coisa que não será necessário milagre, tem coisa que nós vamos ter que fazer. Quantas pessoas querem prosperar, mas elas não estão cuidando daquilo que elas possuem? Como que eu vou prosperar se nem o que eu tenho eu cuido? Lembra-se da pregação das ovelhas? Uma ovelha foge. Estou usando aqui um outro contexto, não aquele contexto. A ovelha foge. E a gente fala assim, é uma só, não vai fazer falta. A gente não está cuidando do que Deus está nos dando. A gente não está cuidando da casa, a gente não está cuidando da família, a gente não está cuidando da própria vida, a gente não está cuidando do chamado, a gente não está cuidando de nada. Como é que a gente vai prosperar financeiramente, espiritualmente, emocionalmente? Como é que nós vamos prosperar se a gente não está cuidando daquilo que Deus nos deu? Nós não podemos esperar de Deus que Deus faça aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Como é que nós vamos ficar esperando Deus fazer algo se nós sabemos que temos que fazer? Você vai ao médico e descobre que você está diabético. Agora eu vou orar por um milagre. Um milagre, irmão, você tem que parar de comer açúcar. É prático. E aí a gente quer espiritualizar e terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. O açúcar está lá em 400 e tanto. E o que a gente está fazendo? Pão, bolo, hambúrguer, Coca-Cola, sobremesa. Meu irmão, vai morrer. Nós estamos esperando Deus fazer algo que nós precisamos fazer. Ou a gente assume a responsabilidade do que Deus colocou em nossas mãos. Irmãos, que maravilha o último exame que eu fiz. Tudo dentro da faixa. Me chama água. Bebe água. Bebe água. A pastora sabe aqui, ela é a minha testemunha. Eu acho que até o Vinícius com a Helena também já são minha testemunha. Eu odeio atividade física. Eu tenho pavor de atividade física. Eu detesto academia. Mas o que tem que fazer? Tem que ir. Eu vou no melhor horário. Quando vou? 5:30 da manhã. Aí enquanto Vinícius e Helena lá. Queridos, nem tudo que tiver a mão para fazer você vai gostar, mas é necessário fazer. Deus está dizendo para nós: eu estou colocando coisas em tuas mãos para fazer, mas você não está fazendo. E aí você está esperando um milagre. Não vai acontecer, porque não é necessário um milagre, é necessário uma ação. E por fim, quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos demonstrando para Deus que eu estou confiando naquilo que Deus vai fazer. Fazer a nossa parte não é descredenciar Deus, irmãos. Pelo contrário, é dizer para Deus: eu confio no Senhor, eu estou fazendo a minha parte até onde me compete, mas eu vou agora confiar no Senhor para que o Senhor faça o resto. Então, irmãos, Deus ele entra com a sua ação quando chega no final o nosso limite. Quando já chega no fim as nossas possibilidades, aí nós vamos descansar no poder e na graça de Deus.
Aí nós vamos relaxar, porque nós já fizemos a nossa parte, nós já fomos no médico, nós já enviamos um currículo, nós já mudamos o nosso comportamento dentro do casamento, nós estamos fazendo a nossa parte. E agora nós vamos esperar a ação de Deus. Aí sim. Aí sim. Aí as coisas vão acontecer de verdade. Presta bem atenção. Quando Jesus chega em Betânia, Marta e Maria levam Jesus até o sepulcro de Lázaro. Jesus pergunta para ela: onde você colocou ele? Vou te mostrar. Então Jesus faz o milagre. Lázaro não podia sair daquela sepultura sozinho. Jesus então passou a autoridade: Lázaro, vem para fora. A nação de Israel, junto com Moisés, não podia abrir aquele mar sozinho. Mas Deus disse: marche, toque nas águas, eu vou abrir o mar. O povo não podia abrir o mar, mas Deus podia abrir o mar. Qual mar você está precisando que Deus abra na tua vida hoje? O que você está precisando que Deus faça na tua vida hoje? Deus está dizendo: marche. Deus está dizendo: me leve até onde está o problema. Daniel, na cova com os leões, ele não podia fechar a boca dos leões. Somente Deus podia. Então, naquele momento, ele confia em Deus. Qual leão que você precisa que Deus feche a boca? Que tipo de ação você quer que Deus faça? É isso. Nós precisamos confiar em Deus. Nessas situações, Deus realizou o possível. Deus está dizendo para nós nessa noite: caminhe na minha palavra, para que você tenha fé e para que você entenda o que é que você tem que fazer para que eu realize o milagre. Deus continua fazendo milagres, irmãos. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que salvou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que fez as muralhas de Jericó caírem, é o mesmo Deus que atua até hoje. É o mesmo Deus que olha para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades e tem misericórdia e nos ajuda. Então, o meu encorajamento a você é você entregar para Deus, mas observar o que é que Deus está requerendo de você, o que é que Deus está requerendo de nós. Talvez hoje Deus esteja perguntando a alguns de nós: você está esperando um milagre ou está adiando uma atitude? Vou repetir. Hoje você está esperando um milagre ou está adiando uma atitude? A palavra do momento é procrastinação. Sempre deixar para depois, sempre deixar para amanhã, sempre adiar mais um pouquinho e as coisas não acontecem. Aquela bagunça que a gente precisa arrumar, aquele defeito que a gente precisa corrigir, aquele texto da Bíblia que a gente precisa estudar, aquele livro que a gente precisa ler, e está sempre ficando para depois, sempre ficando para depois. Deus não vai atuar naquilo que nós não estamos nos organizando. Não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus está dizendo para nós. Tenha uma ação. Isso está ao teu alcance. Isso está ao teu alcance. Lance mão para que você avance. Lance mão. Você já tentou pegar alguma coisa, os homens, né? Principalmente as mulheres, não. Você pegar alguma coisa no alto, se você está com a camisa para dentro da calça e você não tem lugar nenhum para subir, você tem que levantar a mão e você, aquele desconforto, pelo menos para mim, da camisa saindo de dentro da calça, ser todo arrumadinho, pronto para sair. Às vezes a gente está assim, está ao alcance, mas a gente não quer colocar a mão para não desarrumar. A gente não quer colocar a mão para a camisa não sair de dentro da calça. E a gente fala assim: depois quando eu voltar, que eu já estiver mais bagunçado, eu pego.
talvez quando a gente voltar já não esteja mais, se a gente voltar. Então o chamado de Deus para a nossa vida nessa noite é: confie no milagre, acredite no milagre de Deus, mas também observe qual o teu raio de ação. Observe o quanto você precisa fazer as coisas. Deus quer te curar a tua enfermidade, mas você precisa ir ao médico, você precisa tomar um remédio, você precisa fazer um tratamento. Deus quer salvar o teu casamento, mas é necessário uma mudança de comportamento, é necessário uma mudança de conduta, é necessário casamento, irmãos, é ter misericórdia do cônjuge todos os dias, é ter compaixão do cônjuge todos os dias, porque isso é amor. Nós precisamos entender que Deus está fazendo, mas aquilo que depende da gente. Você quer um emprego melhor? Se capacite, distribua currículo. Eu quero crescer nessa área. Faça o que tem que fazer. Deus os colocou ao teu alcance. Aí Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: bom, agora você está preparado. Ok, eu vou te dar aquilo que eu quero te dar. Porque você se preparou, você se esforçou, você buscou, você colocou o cajado nas águas e caminhou sobre ela. Agora eu abri o mar. Você rodeou a cidade de Jericó e eu fiz as muralhas cair. Você caminhou. É isso que Deus está esperando de nós, irmãos. Lance o cajado sobre as águas, caminhe, avance, circule Jericó, ore de dentro da cova dos leões, confie que Deus é Ele que vai fechar a boca dos leões. Faça a tua parte, não descanse. Entenda, a tua fé é uma fé ativa, ela te coloca em movimento dentro de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Vamos distribuir os elementos da ceia. Mas antes de distribuir os elementos da ceia, eu quero orar com você sobre isso. Eu quero que você coloque diante de Deus. Não precisa de falar comigo, pode falar depois se quiser, mas não precisa se manifestar. Eu quero te perguntar nessa noite: existe alguma decisão que você está adiando? Existe alguma coisa na tua vida que hoje você olha e fala assim: isso aqui está travado, eu não consigo caminhar? Tem alguma coisa que você pode fazer e não está fazendo? Eu quero orar sobre isso com você. Tem alguma responsabilidade que você está transferindo para Deus? Tem alguma coisa que Deus está te dizendo: olha, você tem que fazer, e aí você está jogando a responsabilidade para outro, para Deus, para alguém? Então é sobre isso que eu quero falar com você. E hoje é necessário que a gente dê um passo de obediência a Deus em relação a isso que nós estamos pensando, refletindo e aprendendo de Deus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por gentileza, e coloque diante de Deus aquilo que você precisa tomar de decisão. A falta de decisão muitas vezes é acomodação. Somos muito acomodados, pensamos muito, refletimos muito. Deus está dando sinais, mas nós ainda estamos pensando. Deus já disse: sai da tua tenda. Deus já disse: toque nas águas, marche. E nós estamos calculando friamente se as águas de verdade vão se abrir. Nós estamos, Deus, muitas vezes confiando na nossa própria força, na nossa própria técnica e deixando de confiar no Senhor. Eu te peço, Deus, nessa noite, que o Senhor derrame sobre a nossa vida nessa noite a orientação necessária, aquela que o Senhor já nos deu, aquela que o Senhor já nos dotou, nos capacitou para tomarmos decisões, para avançarmos, para não transferirmos a responsabilidade que é nossa para outros, até mesmo para o Senhor. Enquanto nós estamos esperando um casamento perfeito e estamos atribuindo ao esposo ou à esposa a melhoria, e nós não estamos fazendo a nossa própria parte, nós estamos transferindo para alguém a responsabilidade que é nossa, sempre esperando que o outro faça alguma coisa. Isso não é leal, isso não é justo, isso não é honesto.
nós pedimos, Deus, que nós tenhamos esse discernimento, que o milagre ele acontecerá quando o Senhor for intervir, quando for necessário transformar a água em vinho, quando for necessário multiplicar os pães e os peixes. Mas ainda assim, eu preciso colocar a água nas talhas. Eu precisarei ter os pães e os peixes e levar até o Senhor. O Senhor vai fazer um milagre, como fez na ressurreição de Lázaro, mas será necessário que eu leve o Senhor até a tumba de Lázaro. O Senhor vai fazer todas as coisas, mas é necessário que eu pare de terceirizar ou de responsabilizar outros, sendo que aquilo é responsabilidade minha, e o Senhor já me dotou de capacidade de resolver isso. Me ajuda, Deus, ajuda o teu povo nessa noite a se decidir, a ter uma mudança radical de vida, a tomar decisões que o Senhor já disse. Avance, para que as coisas aconteçam, para que as coisas caminhem. Obrigado, meu Deus. Eu oro ao Senhor pedindo que essa palavra anime a nossa fé, avive a nossa fé, para que confiemos no Senhor, para que a nossa vida não seja paralisada, porque nós estamos sempre esperando o Senhor fazer alguma coisa, mas o Senhor também espera que sejamos fiéis naquilo que é possível, naquilo que é capacidade do homem. Essa é a oração, Deus, que eu faço em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos faça enxergar pelos olhos da fé aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e na nossa casa. Obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.